Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar sobre investimentos, sobre 2025. O cenário está um pouco confuso, um pouco turbulento, taxa de juros está subindo, o mercado está nervoso e para isso a gente convidou o Vitor Bidetti, que é CEO da Integral Bray, amigo que atua no mercado de crédito privado, fundos imobiliários. Vai ser um papo muito legal com muitas dicas para você. Fica até o final, porque no final do vídeo ele vai contar aonde você deve investir em 2025. Bem-vindos ao Papo.com. Vitor, vamos lá. Bom dia, obrigado Estamos pelo convite. terminando aí o ano, Uhum. um ano que começou um pouco turbulento e está terminando mais turbulento do que começou, né? Uhum. Começamos o dólar a 4,80, estamos entregando um final de ano o dólar a 6, taxa de juros subindo. Pois é. Queria saber de você, como é que você está vendo esse momento que a gente está passando? Qual é a Uhum. perspectiva para 2025? Então, Tamer, preocupado, né, porque a gente realmente começou um ano de um jeito e está terminando completamente diferente, né. Acho que eu estive com você aqui no começo do ano, a gente Uhum, falou, no começo do ano a expectativa da taxa de juros na virada do ano era de 9%, né, e a gente vai virar com 12, 12,25, né, e subindo. Era 9 e caindo, isso. né. E dólar a 4,80, estamos a 6, enfim. A grande preocupação, é o fiscal, né, que sempre foi vamos dizer, o fantasma aí que o mercado se preocupa com esse tipo de governo, com esse tipo de condução, né, que é uma condução já conhecida, mas que tem sido, colocada em prática de uma maneira, pouco harmoniosa e se comunicando muito mal, né. Então, a gente está olhando isso com preocupação, né, óbvio que dólar acima de 6, todo mundo perde, né, Uhum, porque ele tem efeitos colaterais diversos, dentre eles o mais importante é na própria inflação, né, sim. de preços que estão indexados ou tem alguma correlação com o câmbio. E taxa de juros a mais alta subindo também afeta a economia, né, afeta os mais pobres, afeta o mercado de capitais, né. Então a gente está vendo aí com preocupação. Hã, Esse último movimento do governo foi uma demonstração disso que eu acabei de falar, né, de um problema de comunicação sério, porque demorou para anunciar um pacote de gastos que o mercado vinha cobrando já há muito tempo, porque até então só se falava de aumento de arrecadação, né, e aumento de despesas, Uhum. né, pra se buscar impulsionar consumo e tudo, mas a gente já viu esse filme, né. Se você não tiver responsabilidade fiscal, onde isso termina, né. O próprio É que governo foi, um, Dilma foi um que foi um pouco aquela coisa do teto de gasto. Quando colocou o uhum. teto de gasto, todo mundo reclamou, mas falou, tem um teto, Mas né? Quer mas dizer, foi e isso ajudou a importantíssimo. diminuir taxa de Exato, juros, foi um indicador importante. foi super importante. E nesse governo veio o arcabouço em substituição ao teto, mas o arcabouço ele não está sendo, vamos dizer, observado na sua íntegra, a gente sabe disso. Tanto que veio a demanda do mercado por uma por um pacote de contenção de gastos, que acabou vindo com muito atraso, mas veio, só que veio junto um anúncio de isenção de imposto de renda para quem tem renda abaixo de 5.000, que vai na contramão da preocupação fiscal. Porque a preocupação não é só com contenção de gastos, a preocupação é com a equação Uhum. fiscal, né, receita, despesa, e como é que é esse equilíbrio, né, que é o que importa no final do dia. Não é conter gasto por conter gasto, é a equação fiscal. Então você anuncia um pacote relativamente tímido de contenção de gastos e, ao mesmo tempo, anuncia isenção de imposto de renda para uma faixa da população, que significa abrir mão de receita. Então, sabe, é uma comunicação confusa, né, que dá sinais trocados. Então, de repente quer discutir o assunto de isenção para baixa renda, é um assunto que poderia e deveria ter sido discutido em outro momento, em outro contexto, né, trata da contenção de gastos, tanto que quem está dando, o freio de arrumação, tentando pelo menos, é o Congresso, que no final do dia é quem tem feito aí
um papel importante. Então, mas aí, Vitor, você tem uma reforma tributária que está sendo votada, Uhum, que no primeiro momento vai ser difícil, quer dizer, ela é boa no longo prazo, né? exato. Ela é boa se você olhar daqui a 10 anos, Uhum, ela vai ter um efeito positivo, mas no é, curto prazo ela é mais um fator de complicação para os agentes econômicos, para a né? Porque equação, né? porque as empresas vão ter que lidar com renegociação de contrato, com 2 sistemas funcionando. Exato. Também é um fator que as pessoas ainda não se atentaram, né? Isso é para 2025, 26, né, quer dizer, se votar agora, entrar em vigor início do ano, né? Isso aí. Ela vai demorar a surtir os efeitos esperados e positivos, né. Num primeiro momento, como toda reforma, como toda mudança, vai ter ajuste, vai ter dificuldade de implementação, vai ter setor que vai ser tributado Uhum, mais, tem a história da tributação dos dividendos, né, que uhum. afeta todo o setor de Sem ter serviços. a contrapartida na empresa, né, esse que é o Exatamente. problema não é tributar o dividendo, né, Uhum. é Mas você qual é a contrapartida, né? você mantém a tributação da empresa e tributa os esse que eu acho que é a discussão também de Pois fundo, né. é. Isso afeta todo o setor de serviços, né. Sim. Nós somos aqui afetados na veia, né. Então, concordo, a reforma tributária ela é bem-vinda, na visão de longo prazo ela é muito positiva, mas no curto prazo ela é um desafio, né, sua implementação é um desafio e tem uma série de questões que vão ter que ser ajustadas ou questões que vão ter que ser respondidas. Uhum. Então, o cenário de curto, médio prazo, e na minha visão, é um cenário desafiador também. Um cenário desafiador, porque Agora, o que que você acha qual foi o gatilho, assim, que fez de destruir as perspectivas? Porque ninguém no início do ano aham, falava num câmbio a 6. não, Ninguém falava não, no câmbio a 6, ninguém. Você sabe nem qualquer taxa de juros a 12. 5,20, 5,10, né, nem Uhum, a taxa de juros a 12. uhum. Onde é que se deu esse processo de deterioração? A gente não teve nenhum fator explícito, assim, aconteceu isto para que a economia caminhasse. Foi um processo de desgaste natural, não? Eu acho que é um processo de, erros consecutivos de movimentos e principalmente de comunicação desse Uhum, governo. É só você olhar para o ministério, né, você tem pouca gente ali que inspira, confiança e tal. O Haddad tá lá numa posição chave e tem demonstrado, uma preocupação com o equilíbrio, o que uhum, é bom, mas você percebe que ele não tem a força necessária. No final, quem dá a última palavra é o Lula. O Lula tá com essa visão ou com essa condução mais populista, digamos, né, de querer falar para o povo, para o pobre. Um exemplo é esse que eu acabei de dar sobre a comunicação do pacote antigasto, de contenção de gastos, e junto vem o anúncio de isenção para baixa renda, né, de uhum. imposto de renda. Então, essa condução é muito ruim. Então é uma consecução de movimentos equivocados e principalmente de comunicação muito equivocada, né. A relação com o Congresso muito desgastada, o ministro que faz essa condução não é ouvido, mal é recebido lá no Congresso, né. Ele o E tem um Arthur desgaste ali, um desgaste das relações. é. Agora, falando um pouquinho do executivo, a gente vai ter Uhum. uma troca do comando ali, o Galípolo entra agora Sim. assumindo o lugar do Campos Neto, né. Uhum. O primeiro posicionamento do Galípolo foi muito claro, quer dizer, se não equacionar essa questão fiscal, Uhum. a gente não tem cenário de juros, e ele até foi mais explícito do que o Campos, Do que o né, próprio Roberto, ele foi muito é. claro, quer dizer, ele teve no Uhum. evento outro dia, acho que da XP, ele falou claro: gente, Falou claramente, o né. cenário aqui não é um cenário de redução de juros". Uhum. E a gente está vendo juros futuros aí até para 2027, se não me engano, em 2 dígitos. Quer Uhum. dizer, 2026 estão falando, acho que é 27, acho que é 10% a taxa que estão se colocando. A Quer dizer, inflexão seria em 26, né. 26, quer dizer, esse é um cenário, quer dizer, para o investidor, tá, para o Uhum. cara que está nos assistindo, o que fazer, cara, Uhum. nessa hora? Para renda fixa? Uhum. Quais são as alternativas É, hoje? taxa de juros crescendo e com, cenário de inflexão e início de ciclo de redução mais à frente, assim, num cenário mais médio prazo, o caminho natural é renda fixa, né. As pessoas, investidores, de modo geral,
vão se acomodar na renda fixa esperando ver essa inflexão de novo voltar, porque ela começou e a gente teve um movimento ano passado e no primeiro semestre desse ano favorável à renda variável, os fundos imobiliários andaram bem, fizeram boas captações, por exemplo, né, que é um assunto que a gente é o nosso dia a dia lá. Agora, essa mudança de cenário, uma visão de ciclo de início de ciclo de redução só em 26, pensando em um dígito lá para o final de 26, alguma coisa do tipo, isso remete para um cenário favorável à renda fixa, né. A renda fixa, a gente está falando de títulos bancários, Uhum. a gente está falando de títulos isentos, né, CRIs, CRAs, debêntures Incentivado. incentivadas, e os fundos de crédito privado. Os fundos de crédito privado têm captado bem, é óbvio, diminuiu o ritmo inclusive agora, mas a gente teve um ano super favorável, foram quase 400 bi de captação Crédito privado. no crédito privado como um todo, É. incluindo debêntures, muito forte, teve momentos aí que o prêmio, né, o spread nos produtos de crédito privado foram super achatados ali. Uhum. Você chegou a ter debêntures saindo com prêmio abaixo de 1, em risco que você fala: "Puta, mas não é um risco AAA, isso aqui está saindo a 0,75", porque realmente teve uma Teve uma demanda demanda muito forte. Os forte. fundos de crédito privado captaram muito, consequentemente demandaram papéis para alocação, e continua um cenário positivo na nossa visão para crédito privado, os produtos de crédito privado, crédito estruturado, né, no nosso caso os FDICs, por exemplo, continuam um cenário relativamente bom, Bom, né. e qual o cuidado que o cara tem que ter ao investir no porque crédito privado é papel de empresa, né. Uhum, sim. Eh, e a gente teve algum susto aí recentemente com a Começo do ano Americana, bota começo do susto, ano, né. cara, quais são os cuidados, assim? Porque, assim, Uhum, você pode investir em título público, tem papel pagando IPCA mais 7, IPCA mais 6, e o setor privado, né. Quais são os uhum. cuidados que o investidor tem que ter hoje para investir nesse segmento? O investidor pessoa física, ele tem que fazer aquela liçãozinha de casa básica, né, de ver aonde ele está investindo, a casa que ele está investindo, qual é o histórico do gestor, né, Uhum. o histórico do fundo, esse histórico ele é público. Hã. Se entrar, por exemplo, no site do gestor ou mesmo através da plataforma que ele está investindo lá, XP, BTG, whatever, ele consegue ver o histórico do gestor e principalmente o histórico do fundo. Lá no na lâmina do fundo, ele vai enxergar qual é a rentabilidade histórica e vai poder avaliar a aderência do que o gestor vende em termos de performance do fundo vis-à-vis a entrega, né. Então, você falou do começo do ano. Começo do ano a gente teve, eu brinco, 2 cisnes negros, né, que foram o caso de Americanas e Hum. depois logo em seguida Light. Sim. São 2 casos muito relevantes que afetaram o crédito privado como um todo, dentre outras, né, consequências, e que, apesar disso, a gente teve na sequência, logo depois, um tempo curto, um ritmo acelerado de captação para crédito privado. Parou lá a captação de debêntures e naquele primeiro trimestre, mas no segundo trimestre a gente já viu a coisa retomar e a gente vai ter um ano recorde em termos de captação para crédito privado. Então, o investidor pessoa física, ele tem que ter o cuidado de analisar com quem ele está investindo, como é que é a performance daquela gestora e como é que é a performance daquele fundo que ele está E a empresa que ele está avaliando. e a empresa que está o papel que está comprando também, Então, né, aí é o análise do fundo, do fundo. né, do fundo. Então, os fundos de crédito privado investem normalmente, tipicamente, em debêntures, predominantemente, né. E uma coisa interessante, se está havendo interesse por aumento, é porque as empresas estão captando. Se estão Uhum. captando, estão fazendo alguma coisa com esse dinheiro. É, do ponto de vista da economia, a gente falou aí dos problemas de comunicação desse governo, do ponto de vista da economia de PIB, o Brasil vai fechar bem. Esse ano é um ano de crescimento acima de 3, que é Sim. acima de expectativas também do início do ano. Então, você pode falar: "Pô, mas o crescimento é bom, né?" O crescimento é bom, Hum. desde que ele não venha com um preço atrelado, né. Crescimento sustentável é um crescimento onde você tem a equação fiscal bem equilibrada, e não é o que a gente está vendo aqui, por isso que a gente está tendo essas distorções em câmbio e em taxa de juros. Mas do ponto de vista de crescimento, de PIB,
a gente vai ter um bom ano. Mas muito em cima do consumo, né? Consumo das Consumo, famílias, né? Quer consumo, dizer, porque você tem as políticas que impulsionam o consumo de um governo como esse, que não estão atreladas à responsabilidade fiscal. Então, você só impulsionar consumo sem ter uma preocupação com contas, com inflação, etc., eu não sei como é que está o endividamento das famílias, mas isso deve estar aumentando, porque se está está consumindo, aumentando. tá aumentando o nível de crédito, quer dizer, Tá o aumentando. Eu não endividamento deve sei estar aumentando, né? eu não sei te dar índices específicos, mas que a certeza que está aumentando é certeza que está aumentando. Agora, uma coisa que se você falou, você comentou, que é o mercado imobiliário, né? Aham. O mercado imobiliário é uma coisa engraçada. Juros é inimigo número um do mercado imobiliário, né? Verdade. É a criptonita do mercado, né? Quer dizer, mas a gente vê, por exemplo, no setor de locação, em São Paulo, né, que é um grande mercado, Faria Lima tomada, né? Sim, vacância próxima de zero. Próximo de zero. Você vê, Alugando a R$ 350, 400, batendo e 400 lá prédio no subindo. Birman Você anda aqui 32. na Avenida Rebouças, É, cara, não sei como é que a Rebouças vai São andar. Paulo, Vai ter condição de dar vazão para a quantidade de prédios que estão verdade. tudo com laje vendida. Você vê o setor de logística, está pipocando Uhum. empreendimentos. Onde é que está a crise do setor imobiliário? Então, essa é uma dúvida interessante, né, porque São Paulo está, parece que vivendo fora desse contexto de preocupação aí de taxa de juros e tudo mais, né. E você vai falar: "Puta, mas tem uma bolhazinha, tem algum excesso de oferta?" Não tem, porque na hora que a gente olha os indicadores do setor em São Paulo, por exemplo, o Secovi divulga com frequência bons números ali, Uhum. né, tem uma área de pesquisa muito boa. A absorção está sendo excepcional. Então tem oferta grande e tem absorção grande, tanto do ponto de vista do comprador final, quanto do ponto de vista do investidor. O alto padrão bateu recorde, Residencial? né, no Resi- residencial. O é. alto padrão bateu recorde no residencial esse ano. E o preço por metro lá em cima. Lá em cima, subiu. Aí você fala: "Ah, mas, tá batendo R$ 60.000 o metro dependendo do endereço", né. Que são números para nós aparentemente estratosféricos, né. Surreais. Mas na hora que você faz a conversão em dólar, comparando com outras capitais do mundo, São Paulo ainda está barato, né, comparando até com Miami, que já foi. Mas não tem investidor estrangeiro, quer dizer, Não, entrando isso é é investidor investidor local, brasileiro que está investidor comprando. local. É, o comprador final e Fina- o cara de Inclusive no alta renda. comercial, inclusive nas lajes, você não tem, é brasileiro investindo. Então, aí é diferente, né, uma dinâmica diferente. No residencial, o você tem um volume grande de oferta com uma absorção excelente. E aí estamos falando de investidor e comprador Hum, final local, claro. tá. No caso dos, escritórios, você tem uma dinâmica diferente e também uma diversificação maior do ponto de vista do investidor, né. Uhum. Você tem alguns investidores internacionais que estão por aí. E que estão aí historicamente, né, alguns fundos soberanos, o GIC, a Brookfield, que é acho que hoje o maior investidor imobiliário do país, se não me engano, é Brookfield, que é um grupo canadense enorme que está aí desde a Light, lá no início do século, né. Então você tem players internacionais sim, e você tem players locais. O que tem, eu conversei esses dias com um cara que é grande lá dos Estados Unidos, e ele falou: "É, a torneirinha deu uma fechada para Brasil, porque a gente está ainda com uma concorrência de títulos, por exemplo, de crédito, nos Estados Unidos, pagando taxas muito Tá boas, 5, 6% ainda, né? e com risco menor de Estados Unidos, não de país emergente, sem risco de moeda. Então isso acaba atrapalhando o fluxo. Mas, Vitor, ainda é momento, quer dizer, porque a gente viu um monte de matérias aí, de comentários, fundos imobiliários estão sofrendo, mas pelo que você está colocando, Uhum, se você olhar uma curva de, não olhando para 2025, mas olhar uhum. 2027, 28, pode ser uma boa oportunidade aí É um de... momento de entrada, né, sem dúvida. E a gente já viu esse filme algumas vezes, né. E quando a gente fala de fundo imobiliário, eu já falei com você algumas vezes sobre isso, tem o IFIX, desde 2011, já está com 12, 13 anos, né, o Uhum. índice do setor dos fundos imobiliários, chamado IFIX. E aí lá a gente consegue acompanhar num gráfico que a gente usa, o mercado usa, que é a evolução do IFIX nesses 13 anos, vis-à-vis Bovespa e Selic, né. Então nos momentos de alta da Selic, o IFIX cai,
nos momentos de início de inflexão da taxa de juros básica, no início de redução, o IFIX arranca, não é que ele arranca muito mais rápido do que o Ibovespa, por exemplo, né. Então, a gente está vivendo um momento de queda acentuada do IFIX, Uhum. por conta desse aumento de taxa de juros, que foi rápido, forte e rápido, mas logo isso, eu acho que ele está chegando no seu fundo do Patamar. poço ali, no patamar, e olhando historicamente, inclusive, olhando inclusive a curva do IFIX, historicamente, em 2016 a gente teve um vale desse, ali com Dilma, né, fase da Dilma saindo e tal, que a gente viveu uma crise tremenda. A gente está batendo num patamar parecido e daqui é para cima. Então é um momento Pode de começar a entrada. pensar em comprar um É um pouquinho, momento tá? de Não é entrada. recomendação, gente, mas é Para investidor, para investir. principalmente profissional, né, é um momento interessante de entrada. Mas tem alguns segmentos que estão andando ao largo disso, né. O segmento de logística está Muito andando super bem, né? super bem, né, a gente tem os last mile aí bombando, mesmo o setor de crédito privado, os fundos de CRI Uhum. estão caminhando. A caderneta de poupança, a gente já falou algumas vezes sobre isso também, vem perdendo espaço no funding do Parece que o crédito brasileiro imobiliário. acordou, né? É, Até que enfim descobriu que a demorou, poupança mas não é, acordou. né? É, Quer dizer que muitos anos o dinheiro estava na perdia da poupança, da né? inflação, né. Né. Agora, deixa eu te perguntar um pouquinho da Break, quer dizer, lá você na Integral tem um monte de projetos para 2000 que Uhum. vem andando, né, em 2020. Vocês Sim. pisaram no freio, Uhum. pararam, estão acelerando. O que que você tem de coisas que Não, você a pode gente contar a para a gente? gente você Até já como alternativa no futuro para a gente ficar atento aí para investir. Aham. Então, a gente costuma trabalhar projetos grandes e diferenciados, né. Uhum. Então, tem lá o projeto de Brasília, que é o Biotic, que está caminhando bem. A gente Explica para a gente o que que é o biotipo, porque as Biotic pessoas não sabem, Biotic é o desenvolvimento de uma smart city num terreno muito grande lá em Brasília, com um projeto assinado de Carlo Ratti, tudo que a gente embalou num fundo imobiliário e que está sendo desenvolvido. É um grande fundo de desenvolvimento, vai trabalhar nos próximos 15 anos isso aí. Então, o que a gente atuou basicamente nessa primeira etapa foi em ancorar o projeto. Então a gente fechou algumas iniciativas importantes lá. Tem um grande WTC que está nascendo, vai ser um dos maiores do mundo. Uhum. Tem uma universidade com iniciativa privada já também encaminhada. Tem um setor de residencial para venda com incorporadores locais também que a gente já encaminhou. Tem espaço para data center que a gente está com Esse é outro grande mercado, né? outro grande mercado que, aliás, nós estamos de olho, por exemplo, né. Uhum. Por conta do Biotic, a gente começou a ser procurado por empresas de data center, né, algumas delas. Tem uma E vantagem fiscal de estar em Brasília? Não, 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 não. mas tem uma vantagem de você estar, do lado do maior consumidor de tecnologia do país, que é o governo federal. Tá. A maior concentração de data centers no mundo é em Washington, Eu não sabia. porque o maior consumidor Interessante. é o governo federal. Então tem muito sentido estar em Brasília. A gente tem um espaço lá no Biotic que está pensado para data center, tem 2 empresas, que a gente está conversando para isso. Então a gente, nessa primeira etapa do Biotic, trabalhou muito fortemente em ancoragem do projeto. Uhum. A gente está com 5 iniciativas importantes encaminhadas e estamos caminhando bem. Esses vão ser tipo âncora do shopping, as São as lojas âncora âncoras, do shopping isso. seriam as As âncoras do do projeto. projeto da cidade que vocês estão criando, é isso? Exato, que é uma cidade, exatamente. Tá. O WTC é interessante porque ele congrega escritório, residencial, centro de eventos e hotel. O residencial para dar vida para o bairro é importante, então a gente trouxe os incorporadores. A gente já tem todo um setor ali delimitado para A residencial para universidade venda. faz giro Aí a também universidade e alimenta está residencial, tudo, né? obviamente, localizado de maneira estratégica num primeiro espaço ali do bairro. Tá. Então o Biotic está caminhando nesse Agora me sentido. explica uma coisa, desculpa se a pergunta for, Uhum. eu tenho que te perguntar, como é que eu invisto no Biotic? Você vai ter um fundo que Pessoa a física? pessoa física, como é que ela Pessoa física assim, é eu num gostei do momento projeto, tá legal, quero participar desse projeto. A pessoa física é no momento 2 só. Nesse Tá. momento a gente está falando só com o investidor profissional, porque é um risco
de desenvolvimento que eu entendo que não é ainda, não está pronto para a pessoa física entrar, né. Tá. São ciclos mais longos, então a gente está conversando com investidores, eh profissionais e tal. No momento 2 e foi pensado assim, o Biotic, a gente pretende abrir capital do fundo para que a pessoa física possa entrar. Qual é esse momento 2? É onde essas fases começam a maturar, e eu já tenho, por exemplo, o WTC rodando, Já tem uma receita já ali, tenho né, uma receita recorrente, então num momento onde a maturidade do projeto já é diferente, aí o risco também baixou e a gente pode abrir para a pessoa isso quer que física uns 4 tradicional. anos, mais ou menos? Ah, talvez até menos, Tá, talvez 3 anos para uma primeira etapa aí, entendi. entendeu. E aí o fundo administra todo O fundo administra esse conglomerado de de business, de iniciativas. iniciativas. É, a gente nós lá na Break fazemos essa coordenação, né. Tá. A própria Terracap, que é a investidora inicial do fundo, né, criou lá uma empresa chamada Biotic, que é uma subsidiária integral deles, tem uma equipe que trabalha aí a 4 mãos com a gente, mas quem faz a coordenação geral somos nós. Esse é um projeto de quê? De quantos bilhões aí que estão falando? Ah, inicialmente era de 6, né, 7 bi com o 7 bi terreno, no né. terreno. Uhum. Tá. E vai ter valor de mercado o dobro disso, vai. Entendi. Essa é a ideia em algum momento, né, lá na frente. Que você tem alguma coisa para São Paulo que você comentou, né, você falou que você tem um projeto Então, grande. São Paulo a gente vem trabalhando já há algum tempo com o pessoal da Leroy Merlin naquele projeto lá em Congonhas de um shopping center. A gente chegou a fazer uma leitura de mercado com investidores um tempo Uhum. atrás. É um terreno de 50.000 metros quadrados ali lá na esquina da Tamoio, antiga área da VASP, né, Tamoios Bem com no a quando entrava no aeroporto ali, então, antigamente. quando você vem de Interlagos sentido centro ali, ou da Alberto Marinho, você é o primeiro ponto de contato com a área aeroportuária ali, né. Uhum. Então, a antiga área da VASP que faliu e ficou na massa falida um tempo, a Infraero 5 anos 5, 6 anos atrás fez uma licitação para um projeto de um shopping, e a Leroy foi a vencedora e ela veio desenvolvendo ali, ela fez o trabalho de empreendedora mesmo, Uhum. desenvolvedora ali do projeto. E nos contrataram há um tempo atrás para desenvolver a estratégia de funding. Ali a gente está falando de uma concessão, porque está dentro da área aeroportuária. Uhum. Ah, a concessão inicial era de 25 anos, foi estendido para 27, e quando a gente foi fazer leitura de mercado, o prazo remanescente da concessão era 23 anos. Então, com quem a gente conversou, os investidores gostam, porque é um endereço único, né. Não tem Você não nada tem ali, né. projeto de greenfield de shopping há muitos anos na cidade, porque você não tinha terreno grande bem localizado, mas o que tinha foi já nas O regiões último shopping das grande foi o quê? Foi marginais. as Marginal, né, que eu Acho perguntava que foi do lado. JK, né, o JK, né. último, né, que eu me lembro. Tá. Mas tem o quê? 10 anos, né. E você não tinha novos projetos, porque não tinha terreno grande. Aonde você teve terreno grande, foi desenvolvido e já exauriu o espaço, de mercado, foi ao longo das marginais ali, Sim, né. sim. Numa área central, cravado na zona sul, porra, é um terreno, é uma situação única, é fantástico, é um projeto grande, porte do Morumbi Mas não vai Shopping. ser uma loja da Leroy, vai ser Não, não, é um shopping center. é um shopping do tamanho do Morumbi Shopping, pra você ter uma ideia. É um shopping Entendi. de 65.000 metros de ABL, muito grande. Mas tem espaço, se você tem uma foto aérea que a gente olha ali, aquele endereço, na perspectiva de shopping center, explotando shopping centers na cidade, você tem um vácuo naquela região ali que tem Campo Belo, Brooklyn, Moema, de É o altíssima grande AB, renda. você pega tudo, né, você pega Você até tem a assim, mais até a mas a pracinha da micro-região ali, você aham. pega uma área de muito alta renda. Então, quando a gente foi fazer a leitura de mercado, pegou na questão do prazo remanescente da concessão. E Uhum. aí a gente deu um passinho para trás, foi fazer a lição de casa do ponto de vista de trabalhar em aumentar o prazo da concessão. Então tinha um caso precedente em Brasília, que o pessoal da Partage tinha conseguido também na região aeroportuária, uma concessão, eles tinham conseguido de 50 anos. Então você tem já
um caso precedente, e tem uma normativa, uma portaria 93, que prevê que você pode ter reequilíbrio econômico-financeiro e ajustar via prazo. Tá. Então, a gente foi nessa direção, começamos a conversar primeiro lá no Ministério de Portos e Aeroportos, depois que a gente pavimentou o entendimento e a possibilidade de seguir, nós tivemos que sentar com a AENA, que é a empresa que ganhou a concessão da operação do aeroporto por 30 anos, é uma empresa espanhola, Uhum. grande. A gente ficou bastante tempo negociando com eles, concluímos essa negociação recentemente, e agora a gente deu entrada na discussão com a SAC. SAC é a Secretaria de Aeroportos e tal, dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, onde a gente deve ter aí a autorização ou a aprovação dos 50 anos, que foi o que a gente buscou. Na verdade, a concessão está indo de 27 para 56 anos, Tá. e o prazo remanescente de 50 anos. Ou seja, perpetuidade. 50 anos a gente está falando de perpetuidade, é equivalente a uma operação imobiliária tradicional. E E aí, aí isso muda tudo. e aí esse shopping vai ser similar àquele shopping em Gianópolis? As pessoas que comprarem as cotas vão ter uma participação em cima do faturamento? Os donos do shopping vão ser os investidores do fundo. Tá. O fundo está comprando da Leroy Merlin o negócio. Entende. E a gente vai fazer uma captação para o desenvolvimento do construção, shopping, etc. Então, quem vão ser os donos do shopping vão ser os investidores do fundo, sim, como foi o Como foi o Higienópolis, Gianópolis? Parque Dom Pedro e E esse outros. vai para varejo também? Você tem Então, os também primeiro num momento, segundo no primeiro momento. momento investidor qualificado. Isso, Vai ser exatamente. importante ficar atento, porque o shopping Gianópolis é um case que até você, eu sei É, que você participou lá, né? Pô, eu participei, não, a gente fez esse negócio Eu acontecer, queria né? ser mais humilde com você, né? Porque você parece, Não, Higienópolis é um divisor de águas, né? Porque foi o primeiro fundo imobiliário, né, de varejo do país, né? Isso. Foi no ano de fundação da Brasília, quando a gente Isso. começou lá. Nesse mesmo ano, a gente botou de pé a operação do Higienópolis. Foi muito difícil, porque naquela época o CDI era 20, o fundo imobiliário não existia, Uhum. mas foi um sucesso, a gente conseguiu captar. E quem investiu no Shopping Pátio Higienópolis, até outro dia eu fazia essa conta, teve aproximadamente 10 vezes equity múltiplo. Então, Nossa. investiu 1.000 e hoje a cota está 10.000, e ao longo dos anos ele distribuiu igual ou mais do que o CDI, que é o custo de oportunidade. Então, por isso que eu digo que é 10 vezes equity múltiplo, porque é incrível, né? Impressionante. Então você tem 2 grandes operações, só para a gente Uhum. resumir aqui. Brasília, uma cidade que está sendo criada, Isso. vai ter o investidor qualificado Uhum. no primeiro momento, que pode vir a mercado, e isso vai No vir a momento mercado, segundo, e no momento 2. e o shopping na boca do aeroporto de Congonhas, que é isso que você está Exatamente. falando, né? Quer dizer, Exato. esse também é outro grande projeto, né? É outro grande projeto. Mais alguma coisa no forno para a gente antecipar aqui, um furinho para nosso programa? Né? Do lado imobiliário é basicamente isso. Tá. Tem algumas outras coisas no forno, por exemplo, a história de data center, e na parte de crédito, de CRI, que a gente está olhando, mas que ainda está sendo melhor concebido e também aguardando o melhor momento, né, em função do cenário que a gente mencionou. Esse cenário ele afeta menos um projeto do porte de Congonhas, porque a gente está falando de um investimento de muito longo prazo, com investidores que pensam longo prazo e que não estão tão preocupados assim com o que está acontecendo com a taxa básica nesse momento. É um projeto de Estado, né? Projeto de país, né? Quer dizer, O cara está olhando 50 anos e tal, né? Então, está olhando o que esse projeto vai dar de retorno para ele nos próximos 50 anos, né? Então, esse tipo de projeto ele consegue passar por essas águas turbulentas um pouco melhor. O que a gente tem aí na Integral, isso sim, né, aí falando de outros segmentos que a Integral atua, é o segmento de FIDICs, esse sim, apesar de tudo que a gente falou de preocupação com o cenário e taxa de juros crescente, o setor de crédito privado e crédito estruturado muito resiliente. Tá. Né, e os FIDICs, em especial, e a Integral reconhecidamente a casa onde o FIDIC nasceu, o primeiro FIDIC de mercado, é líder independente, né? Os FIDICs estão vivendo um ótimo momento. A indústria que dobrou de tamanho em 2 anos e meio. Saiu de 300, está batendo 600 bi. E dinheiro vindo da poupança, dinheiro migrando. dinheiro vindo do mercado de capitais, demanda por parte dos empresários. A verdade é que
O mercado de capitais assumiu o papel de protagonista na oferta de crédito para empresários no país. Aquele cenário lá do passado do BNDES sendo o grande provedor de crédito Acabou. acabou. Hoje, quem é o grande provedor de crédito para empresas é o mercado de capitais. E o FDIC se tornou o principal veículo, né? A gente teve, esse ano, alguns eventos de casos que deram problema e que o FDIC se Acho que estão sendo mostrou. equacionados, né, quer dizer, E a não, Light equacionou a então, mas situação olha que dela, exemplo né, então interessante no caso da Light. Americanas também está equacionando, né. Super, mas aí fazer o comentário em relação aos FDICs, né? O caso da Light, que é emblemático, você tinha debêntures emitidas pela Light e você tinha um FDIC da Sim. Light, né? O que aconteceu? O FDIC já está 100% pago, liquidado, os investidores recebendo 100%. Os investidores das debêntures Vocês sofreram um pouco estão mais. sofrendo, porque houve uma repactuação para pagar a longo prazo com um desconto e tal. O FDIC se O FDIC mostrou. se preservou por quê? Pelo poder Por de quê? negociação. Mais estrutural, Mas porque ele tá com os recebíveis vinculados, recebíveis performados entendi. vinculados. Então, Não tá tem o que lá, é fazer. dele. A gente teve um caso que ficou conhecido também, que é o caso da Credizer, uma empresa que teve problema, uma emissora de cartão de crédito. Eles quebraram, né, teve um endividamento total grande, 3,5 bi, etc., e tinha um FDIC com gestão nossa lá de 1,5 bi aproximadamente. Houve todo um trabalho de reestruturação da companhia, depois a carteira toda foi vendida para um concorrente, teve uma solução satisfatória para a empresa, mas o FDIC passou ileso. Por que Entendi. ele passou ileso? E isso tanto a cota sênior quanto a cota mezanino. Os investidores receberam 100% em um prazo curto, porque justamente o FDIC estava com os recebíveis controlados, sob uma gestão muito qualificada, no caso Uhum. a nossa, e os investidores receberam o 100%. Quem estava numa debênture da Credizer Direto. ou financiamento direto bancário, também Só me teve corrija uma se eu tiver, só para a repactuação. gente fechar aqui, ó. Hum. Se você for comprar, às vezes é melhor você operar via um FDIC do que você comprar um papel, uma debênture diretamente no Diretamente, eu papel. não tenho a menor Quer dizer, dúvida, isso que não você tenho a menor ali dúvida. você tem o trabalho de escolha do papel, Não. garantias que vocês podem estar Não é à colocando. toa, não é à toa que o FDIC dobrou de tamanho, a indústria dobrou de tamanho em 2 anos, 2 anos e meio. Uhum. Esses testes que eu mencionei aqui foram testes importantes que provaram que o FDIC é robusto o suficiente para passar por momentos muito difíceis. E tem a 175, que é uma nova regra que traz uma série de avanços. Então, você vai Explica o ter. que é 175 para quem. 175 é uma nova normativa que a CVM editou com um bom tempo aí sob discussão no mercado e tal, mas ela entrou em vigor já, propriamente dito, esse ano. Teve, inclusive, uma conversão dos FDICs, do estoque de FDICs, que foi concluída agora em novembro, atendendo as novas regras da 175, e ela traz vários avanços importantes, né? FDIC que vai poder ter classe, subclasse, e o varejo que vai poder investir em cota sênior de FDIC. Isso é inédito, isso aí é um produto que estava disponível antes só para investidor qualificado. Então, os investidores de varejo, assim como já acontecia antes com os fundos imobiliários, vão poder investir também em FDICs, que é uma opção mais robusta, mais estruturada, com gestores qualificados, para a pessoa física correr, vamos dizer, um risco menor do que uma operação de crédito, investimento direto. Vitor, resumindo então, você está Uhum. falando assim, vamos para renda fixa, PDB, papéis privados através de FDICs que você está colocando, FDICs e né? fundos de crédito privado. Começar a olhar mercado imobiliário, que pode ser que seja o momento de você começar a olhar, porque os preços estão caindo, Uhum. e por enquanto renda variável vamos deixar quieto, é isso? Renda variável acaba ficando muito restrita, né? A renda variável, quando a gente fala mais as operações de bolsa ou mesmo os multimercados, né? Os multimercados vêm sofrendo muito, resgates. Foi um ano terrível aí para a indústria. Então é esse momento mesmo mais conservadorismo, né? Uhum. É um momento de renda fixa, entendendo que na renda fixa hoje você tem uma indústria de crédito privado
muito evoluída, vis-à-vis o que a gente tinha no passado. Eu acabei de falar dos FDICs, é o principal exemplo, Uhum. mas os fundos de crédito privado também. E o imobiliário, ele é sempre aquela visão de longo prazo, correto, né? Que é um investimento, uma classe de investimento que tem que sempre estar presente e que tem os seus momentos de ciclo e contraciclo que são naturais, é assim no mundo inteiro. E é um momento agora de contraciclo, né, por conta da taxa de juros, mas que tem ângulos interessantes para se investir no setor que a gente comentou aí. Show de bola. Vitor, eu queria te agradecer. Acho que você viu que as orientações de investimento foram dadas aqui pelo Vitor. Quero te convidar para em março você estar aqui com a gente, Fechado. 3 meses, para ver se o que você falou Tá para o aceito. nosso investidor aqui Pode me cobrar. deu certo ou não, tá? Eu Senão só o não pessoal controlo, vai... eu só não controlo o que não está no meu controle, né? Aí você Não, não mas pode me aí não, aí cobrar. você tá fugindo. Mas olha, queria agradecer muito você, Vitor. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, gente. Obrigado.